Olá, professores! Mais um dia estamos aqui para apresentar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e é um prazer saber que você está nos assistindo. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada também pelos seus recadinhos que você deixa lá no canal, né? Ali pra gente, nos comentários. Muito obrigada. Ultimamente eu tô só lá curtindo, mas eu tô sempre lá umas 3, 4 vezes por dia, pegando o celular, conferindo os recadinhos. Nosso tempo aqui está um pouco corrido, eu não estou conseguindo responder, mas nós estamos com muito carinho lá, olhando, lendo, muito obrigada. E agora eu tenho percebido que vocês têm colocado suas cidades, os seus estados. Gente, vontade de pegar o celular e começar a ler. É muitas pessoas, são muitos lugares, muito obrigada. A gente faz tudo com tanto amor para vocês e vocês nos retribuem, né? Curtindo, comentando, assistindo, compartilhando, muito obrigada. E a gente também recebe recadinhos, né, de pessoas pedindo para vocês curtirem. Isso nos ajuda muito no canal, então vai lá, curte mesmo. Tem pessoas que já botam assim, ó, antes de assistir a aula eu já vou curtindo, porque eu sei que a aula vai ser uma bênção, gente. Muito obrigada pela credibilidade, pela confiança no nosso trabalho. Curta mesmo, compartilhe, divulgue aí com os seus grupos. E a gente fica muito feliz, muito feliz. E hoje nós já estamos na aula de número 11. Como tá passando rápido, né, diretor? Só falta 2 aulas para terminar o trimestre, diretor. Olha só, aula de número 11. O amigo que se tornou um missionário. Sabem que aula é essa, gente? Quem será esse amigo que se tornou um missionário? E antes de começar aqui com a nossa aula, nós recebemos já recadinhos. Lembrando que esses recadinhos são específicos, né? Eles deixam lá e pedem, manda um abraço para tal, daí a gente lê aqui, tá certo? Se você quer mandar um abraço aí para sua equipe, para sua igreja, deixe lá registrado o nome da cidade, o nome da igreja, que a gente vai estar lendo aqui com muito carinho. Então, nós recebemos aqui pelo YouTube, né, pelo canal do ADC ADC Educacional, desculpa, o recadinho da Célia Araújo, que ela diz assim: manda um abraço para a amiga Lene, para a minha amiga Lene, que trabalha comigo na classe Ovelhinhas de Jesus, aqui na congregação Monte Gerizim, Santarém, no Pará. Olha que longe, gente, lá do Pará. Então, ó, Célia, muito obrigada pelo seu recadinho. Então, e a sua amiga Lene se sinta aí abraçada, amada pela sua companheira e também por todos aí das Ovelhinhas de Jesus e todos da congregação do Monte Gerizim. Que Deus vos abençoe. Obrigada aí pela sua audiência. Também temos a Priscila Vasconcelos, que ela manda um abraço para as pros da Assembleia de Deus do Templo Central em Russas, Ceará. Gente, olha, tudo longe, muito longe. Amamos suas aulas, Deus te abençoe sempre. Muito obrigada, gente. Um abraço aí, Priscila, um abraço aí para todos da Assembleia de Deus do Templo em Russas, Ceará. Também quero mandar aqui, já me lembrei aqui, né, de um recadinho bem fofo que a gente recebeu aqui de Joinville, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Joinville é uma cidade que tem muita audiência aqui nas nossas aulas e Joinville faz parte aqui do nosso estado, né? De todo o nosso estado, Joinville é a cidade que mais nos manda recado, então muito obrigada e um abraço para todos aí de Joinville. Vocês moram no meu coração, eu já tô com saudade dessa cidade. Então, temos também a Catita. Ela manda um abraço para a Assembleia de Deus do Ministério de Santos, Beira-Mar. Deus abençoe, Catita. Um abraço aí para todos também, vocês aí do Ministério de Santos, em Beira-Mar. E também nós temos a Luciana, gente. A Luciana é uma querida, mora no meu coração. Não conheço pessoalmente, mas já faz o quê? Acho que uns 3 anos, né, Lu? Que todo domingo ela termina de dar a sua aula, ela me manda as fotos, ela me manda todo o cronograma, o que fizeram, me manda vídeos e eu fico tão feliz, né, por essa parceria da Luciana. Lu, muito obrigada.
E, gente, eu fico admirada porque todo domingo é a mesma professora. Todo domingo ela tem esse compromisso marcado. E eu tenho acompanhado, né? Lembra, Lu? No começo era 4 crianças e foi aumentando e a classe já tá grandinha. Então eu fico muito feliz pelo desempenho dela e como Deus tem abençoado essa professora que eu posso dizer, porque eu acompanho todos os domingos o trabalho dela, que ela me envia as fotos. Querem mandar suas fotos? Vai lá, EBD Criciúma, pode enviar suas fotos por lá. Então a Luciana diz assim, ó, por gentileza, olha, manda um abraço para todas as professoras da EBD, da Assembleia de Deus em Franca, São Paulo, principalmente as que participam do CAPED ou CAPED Franca, né? Acho que seria o CAPED, né? Que seria ler assim. Então, pessoal, muito obrigada aí por vocês estarem nos assistindo. A Luz diz aí, né, que essa turminha ali tá sempre nos acompanhando. Muito obrigada, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus te abençoe, Lu. Um abraço para todos vocês aí de Franca, São Paulo. E vamos lá agora com a nossa aula. E o texto bíblico se encontra lá em Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 19. Mas quem entendeu um pouquinho aí sobre esse homem, esse Saulo de Tarsus, esse homem bravo, mau, quer entender um pouquinho dele? Claro que você não vai ficar só ali no capítulo 19. Você vai lá para o 22, que ele vai explicar bastante. Para o 26, se eu não me engano, vai explicar bastante, que daí ele está dando testemunho de como foi a sua conversão. Você vai ler também os versículos antes do capítulo 9, que também vai explicar quem era este homem, né? Ali sobre Estevão. Ele também estava ali participando, então você vai, né? Não fique só naqueles versículos ali, vai, explore a sua Bíblia, explore o livro de Atos, que você vai compreender um pouquinho melhor quem era esse homem tão raivoso, esse homem tão bravo com o povo de Deus. Então, vamos lá. Os objetivos: saber que Deus perdoa aqueles que se arrependem verdadeiramente. Paulo, né? Saulo, ele é um exemplo disso. Só lembrando também, tá, professores? Paulo e Saulo. Quando ele se converteu, ele se tornou Paulo? Não, tá? A Bíblia não fala isso, tá? Por que ele tem 2 nomes? Porque Saulo era o nome judeu. Ele sim, ele era natural, né? Ele era judeu, porém ele tinha cidadania romana por conta do seu pai. Então ele tinha 2 cidadanias, judeu e romana. Então Saulo, cidadania que ele era judeu, né? E Paulo, romano. Então a Bíblia fala mais sobre Paulo porque talvez alguns estudiosos dizem que ele começou a falar muito sobre Paulo, ele se chamava de Paulo por causa que ele lidava muito com as pessoas, né, com os judeus, com os gentios, desculpa, então, por isso que diz que ele era o pregador dos gentios, né, então, era mais assim, as pessoas ele fala, se chamar de Paulo, porque seria mais fácil para as pessoas compreenderem que Deus também olha para os gentios, porque antes não, né? O povo judeu diz que a salvação era só dos judeus, aí Paulo veio com essa que era para todos, né? Ele começou a pregar o evangelho a todas as pessoas, então talvez os estudiosos dizem que ele falava muito, né? Lidava muito como Paulo por conta disso, que ele lidava muito com as pessoas gentios. Com os gentios, né? Seria a forma mais correta. Então, e as crianças têm que compreender que no arrependimento há desejo de mudança. Olha como eu tô lendo hoje. Compreender que no arrependimento há desejo de mudança. Verdade, não é só dizer de boca para fora, né? Ah, eu te perdoo, mas lá dentro não tá funcionando. Então, vamos lá. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Está em Lucas, capítulo 3 e o versículo 8. O que você fez para memorizar esse versículo? Professores, eu não poderia deixar passar aquela questão ali da lição, que eu achei bem interessante, mas como a lição ela não nos dá os moldes, eu fui lá e reproduzi os moldes para vocês. Por quê? Porque eu também sei que vocês vão gostar dessa ideia. Então, eu já pensei em vocês, fui lá e reproduzi os moldes, porque eu achei bem interessante. Brigava?
passei a não brigar. Quando a gente tem um coração arrependido, Deus, ele nos perdoa. Agora, a gente vai ter que, né, a gente tem que se arrepender de todo o coração. E quando a gente se arrepende de todo o coração, a gente não quer mais fazer as práticas que a gente fazia antes. Então, se eu brigava, passei a não brigar mais. E ali tem outras frases, lá no Drive tá tudo para você lá. Mas o que eu fiz aqui? Como tá falando aqui do nosso versículo, né? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependem dos seus pecados. Eu fiz aqui com uma meia velha que eu tinha, botei aqui os olhinhos nela. Eu colocaria a meia, vou dizer, crianças, vamos imaginar que essa aqui seja o nosso coraçãozinho, tá certo? Vamos lá. Deixa eu deixar aqui tudo certinho, os meus band-aids, porque eu vou estar só com uma mão, ó. Vou estar só com uma mão, então eu falei, crianças, o nosso coraçãozinho, a Bíblia está nos ensinando que a gente tem que fazer coisas que mostrem que a gente se arrepende dos nossos pecados, não é assim? Então, ó, aqui vamos imaginar que aqui é o nosso coraçãozinho e aqui somos nós. Então, como é que às vezes funciona? Nós temos que mostrar que a gente se arrependeu e que a gente não vai fazer mais. Então, muitas vezes a gente faz coisas erradas, não é assim? E isso deixa o nosso coraçãozinho com dodói, feio diante de Deus, porque isso é errado. Jesus, ele não gosta disso. Mas muitas vezes também, às vezes as pessoas, elas nos machucam. Machucam como, Pro? Machucam com palavras feias, com coisas que não é para ser. E isso também acaba entristecendo e machucando o nosso coraçãozinho. O que a gente tem que entender? Quando a gente pede para Jesus limpar o nosso coração, que a gente se arrepende de verdade, eu fiz aquilo ali, tá errado. O que acontece? Quando a gente toma por conta que isso não é certo fazer, que a gente se arrepende, a gente pede perdão a Deus, perdão para as pessoas que a gente cometeu o erro e o Senhor, ele limpa o nosso coraçãozinho. Porém, muitas vezes, a gente faz igual assim, ó, olha ali, mas parece... Lembra assim para o coraçãozinho, mas aquele ali não me machucou. Olha ali, lembra, olha só aquele dodói ali que fizeram em mim. Eu vou dizer que na hora ali, porque por pressão às vezes, né, que às vezes a gente, professores, vai pedir desculpa pro teu amiguinho, mas às vezes é só de boca para fora, mas só lá dentro do coraçãozinho, só ele sabe realmente se é de boca para fora não. Então, o que eu fiz aqui? Uma mãozinha para a criança ver que lá dentro é ela que conhece o seu sentimento, né? Ela que sabe se ela realmente perdoou ou não. E quando aquele sentimento ali, ele volta à tona, isso quer dizer o quê? Que não, a gente não perdoou de verdade. Então, a gente tem que perdoar. Então, é olhar para os problemas e ver, não, aquilo ali não me fere mais. Aquele coleguinha me machucou, aquele coleguinha me feriu, aconteceu tal coisa. É olhar ali para os problemas e ver, eu perdoei. Sim, eu perdoei. Sim, eu fiz errado e eu não quero olhar para aquilo ali, não. Olha ali, eu menti, olha ali, eu fiz coisa errada, o meu coraçãozinho está sujo, eu quero me livrar disso, eu não quero mais fazer, eu não quero mais fazer essas coisas, eu quero me livrar disso. Ou também, né, a gente tem que mostrar para a criança que quando ela toma uma atitude errada que prejudica alguém, ela tem o quê? Que se arrepender do fundo do coração, ela olhar para dentro do coraçãozinho, tá lá a manchinha, pede para Jesus limpar esses dodói do coração, essas feridas do coração, e ela tem que querer, desejar e não praticar mais, e olhar ali para o coraçãozinho se alguém feriu, machucou, e às vezes machuca, né, professores? Às vezes com a gente que é adulto já é assim, às vezes a gente fica ressentido, magoado, ofendido, mas quando a gente perdoa de verdade, aquilo ali já não nos causa mais dor, já não causa mais assim aquele sofrimento. A gente pode passar um período ali meio sentido, magoado, mas logo isso passa. O que não pode é viver com essa mágoa, dizer para a criança olhar para dentro do seu coraçãozinho, olhar para fazer uma reflexão e olhar para dentro de si e ver aquilo ali, aquele dodói já não pode me machucar mais, porque se machucar eu não perdoei de verdade, ou aquilo ali no meu coração eu já pedi perdão, mas eu não posso mais fazer, eu não posso mais mentir, eu não posso mais agredir, eu não posso mais fazer tal coisas. Por quê? Porque isso não é certo. Então, a gente tem que se arrepender de verdade para o nosso coraçãozinho ficar limpinho. Para Jesus, né? Que Jesus, ele nos perdoa. E aqui você pode estar tirando os dodói, né?
as marcas aqui do coraçãozinho e dizer para a criança que quando a gente perdoa alguém de verdade, quando fica ali a gente até lembra, não tem que muitas coisas, não tem como esquecer, mas aquilo já não nos causa mais dor. E sempre dizer para a criança também que Jesus ele sempre está pronto a nos ajudar, porque tem coisas que acontecem que a gente não tem domínio e às vezes a gente age por impulso, mas sempre procurar pedir ajuda. E para a criança olhar para dentro de si, há alguma coisa dentro do coraçãozinho dela? Há alguma atitude que ela precisa mudar? Então agora é nessa hora que você vem com as plaquinhas e dizer, se eu brigava, não brigo mais. Quando a gente pede perdão para Deus de coração, a gente começa a fazer as coisas diferentes das atitudes anteriores, né? Nós temos que ter uma postura diferente. E pedir sempre, Senhor, limpa o meu coraçãozinho, me ajuda. E o que eu fiz aqui também para vocês memorizarem com as crianças, até serve de dinâmica, ó. É um coraçãozinho, eu sugiro que você faça 2 para fazer tipo equipe, 2 coraçãozinhos até para fazer uma disputa para as crianças. E esses coraçãozinhos, eles têm essas formas geométricas. E o que acontece? Essas formas geométricas estão todas aqui, as palavras do versículo bíblico. Você vai vai embaralhar e a criança vai ter que colocar o versículo em ordem. Porém, tudo no seu tamanho certinho. Então, vai terminar aquela criança que concluir todo o percurso aqui e depois, né, ela ainda vai terminou, vai ler correndo para ver se tá o versículo certo e elas vão, ó, já não tá certo, ó. Elas vão terminou, já lê, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram de seus pecados. E aqui vai ganhar aquela equipe que concluir o versículo primeiro. E o que eu fiz aqui também? Tem uma dinâmica, professores, e essa dinâmica do dado é muito legal, é bem interessante. Você lê ali, tá tudo lá no Drive para você. Você lê ali, é bem legal essa dinâmica do dado, é bem interativa. E também tem aquele outro dado ali das ginásticas, né? Que você vai estar ali jogando o dado na posição que parar. As crianças vão ter que recitarem um versículo bíblico naquela posição. As crianças gostam bastante, é um momento de bastante interação na sua sala de aula. E vamos lá para a nossa história bíblica. Eu deixei aqui, né, até botei minha lição aqui em cima, porque o meu verde aqui tá ficando muito ruim na câmera. Então, eu fiz aqui os cavalinhos, ó, ele balança, ó. Ele balança, é um círculo. Aqui, eu dobrei ao meio, só cortei aqui para levantar a cabecinha, ó. E ele vai balançando. Você pode estar explicando ali para a sua criança, ó. O cavalinho, os personagens. Eu fiz aqui copinho plástico e eu colei aqui. Eu fiz os personagens muito grandes, professora. Se você puder, você dá uma diminuída no seu personagem. Ou dá para botar eles em garrafinha e outras coisas. Eu fiz o quê? 2 Paulo, um com os olhos abertos, um com os olhos fechados para representar que ele estava cego. Você vai contar ali toda a sua história para a sua criança. E o que vai acontecer? Eles estão indo a caminho de Damasco e ali você vai estar... Tem bastante personagens desses aqui também lá no Drive para você recortar. Aí você vai dizer ali quem foi Saulo, né? Quem foi Saulo? Ele era um perseguidor dos cristãos, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, então todas as pessoas que falavam que Jesus era o Filho de Deus, ele se irava tanto, que ele queria prender essas pessoas, ele não aceitava isso, ele achava que isso era uma blasfêmia, que o povo estava fazendo, que Jesus não era o Filho de Deus, que isso era uma mentira, que estavam pregando, estavam enganando o povo. E nisso ele ficou tão irado, tão bravo, que ele se tornou um homem tão mau, que até os cristãos que acreditavam em Jesus tinham medo dele. Por quê? Porque ele prendia, ele mandava prender, e ele também, ele testemunhava contra essas pessoas, num julgamento ele testemunhava contra essas pessoas, então ele era uma pessoa muito mal, e ele assentou no seu coração, eu vou prender essas pessoas, eu não vou descansar enquanto eu não acabar com isso, isso é uma calúnia que estão fazendo, isso é uma mentira. E ele pegou e soube que em Damasco tinha um certo pessoal que estavam falando de Jesus, os crentes, né? Como eles dizem, os crentes estão falando de Jesus. Então vamos lá, não pode isso acontecer, vamos acabar com isso. Ele reuniu um certo número de pessoas e foram lá para prender essas pessoas e levar para Jerusalém.
só porque ele respirando aquela ira, né? A Bíblia diz que ele respirava aquela ira. Jesus ele teve um encontro com Saulo, porque para Deus não há nada impossível. Então nessa hora aqui, professores, eu gostaria assim, né, seria o ideal você chegar isso bem particular com a sua criança, porque às vezes da sua criança o pai é uma pessoa impossível de lidar, violento, drogas, bebidas, às vezes a mãe é uma pessoa que não tem diálogo, então às vezes as crianças vivem isso, esse Saulo dentro da sua casa, e elas não sabem como lidar. Então se você dizer que esse homem, Deus ele transformou, Deus fez um milagre na vida desse homem, elas vão também ter uma esperança que dentro da casa delas também há uma solução para o pai, para a mãe, para o irmão, que às vezes estão famílias que estão vivendo no limite com os filhos nas drogas, não estão sabendo lidar com essa situação. Então, nessa aula é bom para você conscientizar que para Deus não existe tamanho de problemas e Deus ama todas as pessoas no geral e Deus tem um projeto na vida delas e Ele pode fazer. E para ela continuar ali firme, como a igreja estava firme, mesmo Paulo perseguindo, né, Saulo, perseguindo o povo estava firme, confiando, orando ao Papai do Céu, buscando ao Papai do Céu, por mais que às vezes eles ficavam desanimados, nossa, Saulo está vindo, tinham notícia, Saulo fez isso, Saulo prendeu aquele irmão, Saulo, quantas notícias chegavam para aquele povo que deixavam eles tristes, mas eles continuavam firmes, acreditando em Deus, e é assim que a nossa criança tem que fazer, às vezes dentro da sua casa parece que não tem solução, mas ela tem que continuar firme, assim como continua a igreja do Senhor, e Deus na hora certa trabalhou na vida de Paulo e fez dele um grande pregador, e Deus também pode trabalhar dentro da casa da criança, salvar aquele ente querido que está dando tanto trabalho. Então, você vai estar ali contando e de repente, crianças, Jesus, né, ele teve um encontro com Saulo. Eu não trouxe aqui porque o nosso estúdio tem muitas lâmpadas, mas seria legal você levar uma lanterna, iluminar bem, quem sabe nessa hora talvez você apague mais a luz da sua sala, por mais que seja de dia, mas apague a luz para deixar um pouco mais escurinho. E você pega com uma lanterna ali, clareia bem, e você vai estar explicando que foi a luz era tão brilhante, Paulo diz que essa luz brilhava mais que o sol, e por conta da luz ele não conseguia enxergar, por conta daquela claridade. Então, o que aconteceu? Ali ele caiu do cavalo, você vai estar explicando, e Jesus falou com ele. E quando Jesus falou com ele, que ele viu que realmente Jesus existe, que realmente Jesus é o Filho de Deus, ele se arrependeu de todo o mal que ele tinha feito, de tudo que ele tinha feito, ele se arrependeu. Daí, crianças, aí, professores, desculpa, você vai dizer que Paulo, ele ficou cego. Saulo, né, a gente está tão acostumado com Paulo, ele ficou cego. Então, os que estavam com ele também viram a luz, porém não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, levaram Saulo até Damasco, naquela cidade que ele estava indo para prender os judeus, colocaram ele lá num certo lugar e ele ficou lá por 3 dias orando, falando com Deus. Olha que transformação! Olha o que Deus faz, ele ficou lá orando, falando com Deus, conversando com Jesus. E agora, Jesus fala, manda Ananias, que era um crente daquela cidade, ir lá orar por Paulo. Olha só, Paulo foi para matá-los, né, para prendê-los, desculpa, e agora eles estão lá orando por Paulo. Aí ele chegou e foi lá, e ali você vai contar que após a oração, ele voltou a enxergar e ele pediu, né, que agora ele iria se batizar. Para quem queria fazer tanto mal para as pessoas, agora ele estava convertido, transformado e arrependido de tudo que ele fez. Então, olha o quanto é importante nós também termos essa atitude de se arrepender das coisas erradas que a gente faz, mas se arrepender de coração mesmo, não olhar para dentro do nosso coraçãozinho e ver, nossa, eu falei só de boca para fora, mas lá dentro, a gente olha lá dentro do coraçãozinho, né, e vê que ainda tem aquilo ali, ainda machuca, aquilo ali ainda fere, né, então a gente tem que fazer isso de todo o coração, e se tem alguma coisa que a gente não consegue perdoar, pede, Senhor, tu me ajuda, me orienta, coloca alguém no meu caminho para me conversar, botar para fora, me ajuda. E outra coisa interessante também, professores, que a gente tem que ensinar muito para nossas crianças, que perdoar
Não é estar junto, não é porque aquele amiguinho ali me feriu, me maltratou e tal, agora eu perdoei, eu sou, nossa, sou tudo dele. Não. Muitas vezes a gente perdoa, sim, perdoa de coração, mas a gente precisa se afastar de certas coisas, né? Então a gente tem que deixar bem claro para a criança, não é porque ela está perdoando que ela vai aceitar tudo. Não, ela perdoou, não, aquilo não lhe fere mais, porém ela precisa, tem casos que ela precisa ficar longe. Então, o que a gente vai aqui no concluir? O que eu diria aqui para as crianças? Como a gente está falando aqui do perdão, eu iria falar para elas que Jesus, ele é o médico dos médicos, não só do nosso corpo físico, mas também da nossa alma. Por quê? Paulo, ele precisou ter um encontro com Cristo, porque o coração dele estava tão raivoso, tão cheio de mágoa, ele precisou ter um encontro com o doutor Jesus para limpar o seu coraçãozinho das coisas más. Então ele tomou, né, consciência do que ele estava fazendo e ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, lá entra o doutor Jesus. Eu até fiz aqui, se você quiser, quem sabe você pode botar um jaleco nessa hora, botar ali. O doutor Jesus, quando ele entra, ele limpa o nosso coraçãozinho. Quando ele entra, o nosso coraçãozinho estava sujo, o coraçãozinho de Paulo estava tão sujo, mas ele se arrependeu. E o doutor Jesus, que cuida também não só do nosso físico, mas da nossa alma, porque ele quer nos levar para o céu, ele vai limpando, quando a gente se arrepende de todo o coração, ele vai limpando, ele vai deixando o nosso coraçãozinho limpo. Por quê? Porque ele faz, ele nos ajuda. E aqui eu trouxe uma maletinha, né, para explicar um pouco para as crianças, né, por que ele faz isso pela gente, porque ele tem cuidado de nós, ele nos sustenta, ele nos protege, ele tem prazer em nos ajudar. E Paulo estava entendendo tudo isso, realmente quem era esse Jesus. E Jesus, olha só, o que mais que ele faz pela gente? Ele nos dá o perdão, ele perdoa os nossos pecados. Quando a gente tem esse coração tão arrependido, dizer, Senhor, eu não quero mais fazer isso, mas eu acabo fazendo de novo. Senhor, tu me ajuda. E o Espírito Santo, ele está lá pronto para nos perdoar, para nos ajudar. E quando a gente entende isso, a gente procura não fazer mais, a gente tem que ter domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Senhor, me dá o fruto do Espírito, me ajuda a ser diferente, ser luz e sal dessa terra. A criança, ela tem que entender que ela tem que ser diferente. Isso tem que começar nas suas ações, nas suas práticas. E lembrar que o Senhor, ele está pronto para nos ajudar, a nos perdoar. Por quê também? Porque ele tem um amor incondicional. Ele está sempre ali nos ajudando, porque há um céu nos esperando, há um céu te esperando. E ele tem esse amor incondicional, que ele nos ama sem receber nada em troca, né? Quem somos nós para ele lembrar de nós? Mas ele nos amou do jeitinho que a gente é. E ele também, a Bíblia diz que ele nos disciplina e ele nos corrige, assim como ele fez com Saulo. Precisou Saulo ter esse encontro com Deus, ficar cego 3 dias para entrar nesse querer, nessa disciplina de Deus, que tudo que Deus faz é bom. E às vezes quando alguém vem nos disciplinar, né, dizer, isso está errado, isso não sei o quê, ele pensa, as pessoas estão procurando nos ajudar, então temos que abrir os nossos olhos e dizer, Senhor, eu estou fazendo errado, então me ajuda a fazer o certo, me ajuda a olhar dentro de mim, limpar o meu coraçãozinho e fazer as coisas que agradam a Ti. Então, tem aqui o Fixando a Aprendizagem, tem bastante coisas lá no Drive para você. E, professores, eu sempre falo aprendizagem, né? Fixando a aprendizagem, mas agora que eu parei para ler que é fixando o aprendiz, olha só, nunca tinha reparado nisso. Eu sempre falo aprendizagem. Pois é, tu tá vendo, diretor? Eu sempre falo aprendizagem. Gente, hoje eu tô meio aborrecida, então hoje eu tô bem aérea. Vamos lá, tem aí o médico dos médicos, que é o nosso capzinho aqui. E eu quero ver bastante fotos bonitas, tá, professores? Me mandem fotos bonitas. E também em relação a isso, eu fiz aqui uma maletinha, olha que bonitinho, marcando, né? Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Se encontra em Salmos, número 86 e o verso 5. Pro, como você fez essa maleta? Eu já trouxe essa ideia aqui algumas vezes, ó. São folhas sulfite, né, a impressão, colei a alcinha. Aqui no meio, pessoal, eu botei uma folha sulfite dobrada ao meio para pregar essa parte e essa. E aqui dentro também, ó.
certo? Porque eu precisava emendar essa folha nessa, então eu tive que botar uma folhinha aqui ao meio. Botei aqui entre as duas folhas as alcinhas e ficou bem legal, né? Que o nosso querido Jesus, ele também quer limpar e perdoar todos os nossos pecados. E agora eu vou lá na cozinha tomar um café, porque eu tô assim, acho que gripando, tô assim bem aborrecida, mas eu vou lá tomar um café que a nossa querida Ana Paula fez. Enquanto isso, vocês vão continuar assistindo a aula, não deixe de curtir e comentar e nos mandem as fotos, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até semana que vem!